Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu dei ontem para vocês, tá? Então, aqueles exercícios de calorimetria, tudo bem? Espero que vocês não tiveram muita dificuldade para fazer. Eu sei, né, que é matéria nova, vocês podem ter tido um pouquinho só, mas eu acho que é tranquilo, né? Então, o que nós vamos fazer? Cada exercício nós vamos tirar os dados do problema, nós vamos analisar que tipo de calor, né, para que a gente possa usar a equação correta, né? Igual nós vimos aí, ó, calor sensível é aquele que ocorre com variação da temperatura, calor latente é aquele que a temperatura não varia durante a mudança de estado físico, né? E nós sabemos que para cada tipo de calor, para que a gente possa calcular a quantidade de energia, nós temos que usar um determinado tipo de equação, né? A gente sabe que a física ela praticamente trabalha com equações. Então, nós vamos começar aí, olha, o exercício de número 1, tá? Então, vamos lá. Um corpo de massa 70 gramas, eu já vou tirar os dados do problema, tá? Ele falou que a massa é 70 gramas. Loresa, como que eu vou reconhecer a massa? Aqui o problema te falou, mas se ele não te falar, cada grandeza você vai identificar através da unidade medida. Massa é dada em grama e quilograma. Ao sofrer aquecimento, apresenta variação de temperatura de 80 graus Celsius. Ele falou que a variação da temperatura é de 80 graus Celsius. Olha só que legal. Se já houve variação da temperatura, é porque, consequentemente, que tipo de calor que está se referindo? Ao calor sensível, tá? E ele falou o seguinte, que o calor específico, igual eu falei para vocês, esse calor específico, ele depende da substância, né? Vai ser o calor, a energia que nós vamos utilizar para romper a ligação entre os átomos do composto, tá? Ele vai ser igual a 0,46 calorias por grau Celsius, né? Ou grau Celsius para mim não tem problema nenhum, porque é multiplicação, né? Identifique quantas calorias são necessárias para o aquecimento do material, né? Ele quer saber quantas calorias e qual a grandeza que eu vou representar calorias, né? Eu vou representar por quê? Então, ele quer saber qual é o valor de quê. Então, olha, nós já vimos a variação de temperatura, então se trata de um tipo de calor sensível, né? Então, nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria que está relacionada com a variação da temperatura, que vai ser Q é igual a M, né, que é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura do sistema. Aí você vai falar assim, mas aqui ele não te deu a temperatura inicial nem final, mas ele falou que ela variou de 80, né? A variação aqui é representada pelo delta, tudo bem? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os dados do problema na equação. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante você retirar os dados e depois é só você substituir, não corre o risco de você errar. Então vamos lá, ó. Q é igual a massa, que é 70, vezes o calor específico, que é 0,46, vezes a variação da temperatura, que é 80. Então, vamos ver quanto vai dar isso aí, ó. 70 vezes 0,46 vezes 80, quanto vai dar isso aí, né? Tenho certeza que todo mundo acertou. Quanto que dá? 70 vezes 80 vezes 0,46. Quanto que dá aí? Nós vamos fazer a continha aqui, né? Vocês vão usar a calculadora? Gente, é melhor não usar a calculadora. Eu até posso usar aqui, por quê? Para que possa andar mais rápido aí, olha, a nossa reação, tá? Então, olha, eu vou fazer aqui, utilizando a nossa maquininha, né? E aí, a gente vai ver quanto que vai dar, né? 70 vezes 80 vezes 0,46.
Então, vai dar 2.576, tá? Ó, 2.576 calorias. Tudo bem? Lembrando que a unidade medida de calorias vai ser de quantidade de calor, são calorias. Tá? Ó, às vezes, olha, você mesmo usando a maquininha, né? Você vai, aqui às vezes a gente pode confundir 0,46, então 0,46, tá? O celular que o pessoal usa que dá nada para dar isso aí. Tudo bem? Então vamos para a próxima aqui, olha. Né? Que é o número 2. Espero que todo mundo acertou, muito fácil. Isso, olha. E aqui vocês podem ver também que a quantidade de calor ela é positiva, né? Se é positiva, isso significa que o sistema está absorvendo energia, tá? Agora vamos para o próximo aí, que é o de número 2. No recipiente foi adicionado 80 gramas de álcool etílico. Então, 80 gramas, então a massa, é a massa, né? Ele falou aqui, ó, foi adicionado. Mas ele falou que é a massa, mas nós sabemos que nós na unidade de medida, 80 gramas, tá? Que está a uma temperatura constante durante a mudança de estado físico. Então, o que vocês vão falar? Sublinhar aí. A temperatura é constante. Quando é que a temperatura é constante no sistema? Quando está havendo a mudança de estado físico. Olha, mudança de estado. Aí sim, pronto, olha, temperatura constante, né? Durante a mudança de estado físico. Então, nesse caso, a gente está se tratando de que tipo de calor? De um calor latente, tá? Calor latente. Agora, resta saber se é de fusão ou se é de vaporização. Vamos ver o que o problema vai pedir, né? Então, ele falou o seguinte, considerando o calor latente de vaporização, ó, latente de vaporização vai ser igual a 204,3 calorias por grama. Olha. Aí ele perguntou o seguinte, quantas calorias foram necessárias para a mudança de estado físico? Então, olha, qual é a equação que nós vamos usar? Olha, essa equação nós vamos dizer que a temperatura ela é constante, né? Se a temperatura é constante, a gente não pode usar o que nós acabamos, que é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, né? Então, nós não podemos, porque a temperatura não varia. Então, nós vamos usar a equação do calor latente, né? Então, nós vamos calcular a quantidade de energia, a quantidade de calor, a partir da massa vezes o latente de vaporização, tá? Porque aqui, olha, ele falou que ele vai estar mudando do estado líquido para o estado gasoso, né? Aí você fala, olha, não falou, mas a partir do momento que ele te deu aqui latente de vaporização, ele está se falando da mudança de estado líquido do líquido para o gasoso. Então, Q é igual a massa, que é 80 vezes o calor latente de vaporização, que é 204,3. Q é igual a, vamos ver quanto que dá isso aí, 16.344. Isso, ó, 16.344 calorias. Tudo bem, ó? Tá? Unidade de medidas, caloria, tá? Aí vocês façam as contas tudo direitinho, tenho certeza que todo mundo acertou, né? Então, vamos para o próximo, que vai ser o exercício de número 3, né? Aí você fala assim, aqui, olha, aqui ele está absorvendo energia, ele está liberando. Quando ele falou vaporização, ele está falando que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, isso quer dizer que o sistema absorve energia, é uma transformação endotérmica, tá? Então, vamos para o terceiro. Se tiverem dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês vão me tirar as dúvidas, pode ser privado, vídeo chamada, como a gente já falou, tá? E também ao vivo, né? Online. Então, vamos lá. O próximo aí, olha, vai ser o exercício de número 3, né? Então, vamos. 3.
determine o calor específico, olha só. Aí você fala assim, mas o calor específico ele não é te dado? Gente, ele é me dado, né? Porque ele depende da substância. Mas aqui no caso nós temos dados que nos permitem calcular esse calor específico. Então, com certeza que isso pode acontecer, tá? Então ele pediu para eu determinar o calor específico, que é representado por C, né? Olha que chique também. Você vai falar assim comigo, mas que tipo de calor que é esse? É sensível ou latente? Olha, se ele me pedir o calor específico, ele só pode ser o calor sensível, né? Olha, porque o latente ele não tem calor sensível e ele está relacionado também com a variação de temperatura. Então ele pediu para determinar o calor específico em calorias por graus Celsius de uma substância com massa de 1 kg. Que ao receber 500 calorias de calor de uma fonte térmica, teve sua temperatura elevada em 20 graus Celsius. Então, olha que chique, ele falou que ele vai receber 5.000 calorias. Se ele vai receber, é porque é uma transformação endotérmica e a quantidade de calor ela vai ser positiva, tá? Então, se ele está recebendo 500 calorias, calorias é a unidade de medida, 500 não, né? 5.000 calorias, calorias é a unidade de medida de quantidade de calor, tá? De uma fonte térmica. Então, teve sua temperatura elevada em, olha, elevada, ela variou de 20 graus Celsius. Tudo bem? Agora, olha só, presta atenção. Geralmente, né, nós vamos trabalhar com corpos menores, isso, corpos pequenos, material menor, e é mais viável que a gente trabalhe a massa em grão, porque está se tratando de corpos menores, né? Então, o que nós vamos fazer? O que é viável a gente fazer? Tá? Isso aí é muito importante, a gente trabalhar a massa em gramas, tá? E simplesmente também vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil na hora da gente desenvolver o exercício, tá? Agora, igual na química, né? Geralmente na química a gente vai trabalhar com quantidade de partículas pequenas, então a gente trabalha a massa em gramas, igual eu já falei para vocês, que a unidade de medida que a gente vai trabalhar depende do tamanho do material. Hoje a gente fala massa de um avião, você trabalha tonelada, massa de um navio, tonelada. Mas você não chega e compra tonelada de arroz, né? Geralmente você vai chegar no supermercado e pedir quilograma ou grama. Aqui nós vamos trabalhar com corpos pequenos, então é mais viável que a gente trabalhe em gramas. Aí você fala, mas eu sempre vou trabalhar? Depende, né? Depende do material que você está analisando. Então nós vamos converter. 1 quilograma tem quantos gramas? Então, 1 quilograma tem 1.000 gramas. Tudo bem? Ó? A partir daí, é só a gente usar a equação fundamental da calorimetria, né? Que está relacionada com o calor específico, com a massa e a variação de temperatura. Então, vai ser Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura do sistema. Tá? Então, Q é a quantidade de energia, que é 5.000, né? Que é igual a massa, que é 1.000 gramas, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, que é 20, não é isso? Olha? Então, vai ficar 5.000 é igual a 1.000 vezes 20, vai dar 20.000, né, vezes o calor específico. Vocês estão acostumados, né, a trabalhar sempre com a Ariana, aqui do lado esquerdo, né? Vocês geralmente vão representar incógnita, porque esse calor específico é incógnita que você está procurando. Né? Que na matemática vocês trabalham muito com X, representam com X. Eu posso colocar aqui X? Pode, não tem problema nenhum. É uma incógnita. Desde que você saiba que essa incógnita representando calor específico, pode, tá? Então, vamos passar para cá, olha. Aí eu vou nem multiplicar, nem vou mudar de sinal, porque depois eu vou ter que multiplicar tudo por menos 1 de novo, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 20.000 vezes o calor específico igual a 5.000, né? Então, vai ficar aí, ó, 5.000 dividido por 20.000, ó,
5.000 dividido por 20.000. Aí você vai falar assim comigo, mas eu posso dividir aqui um número menor para um número maior? Com certeza, não tem problema nenhum, né? Vou cortar aqui os zeros, ó. Cortei. Então, o calor específico vai ser 5 dividido por 20. Vai dar quanto isso aí? 5 dividido por 20. 0,25 calorias por grau Celsius. Tá vendo? Olha. Então não tem problema nenhum você dividir um número menor pelo número maior. Tudo bem? Olha só, muito fácil também. Igual eu falei para vocês, tira os dados do problema, identifique que tipo de calor e pronto, tá muito fácil. Tá? Vamos para o próximo exercício de número 4. Quase acabando. Então vamos lá. Número 4. Né? Se vocês perceberem, esses exercícios praticamente são todos iguais, né? Olha. Então, 4. Um corpo de massa M. Ele falou que o corpo ele tem massa M. Absorve. Se ele absorve, isso significa que a transformação é endotérmica e a quantidade de calor vai ser positiva. Aí você fala assim, mas você está falando tanto aí, né, que a quantidade de calor é positiva, ela pode ser negativa? Com certeza. Pessoal, quando o sistema está sendo resfriado, a gente vai ver que a temperatura final, ela vai ser menor do que a temperatura inicial, tá? Então, você vai subtrair e dar o sinal do maior. Então, gente, nesse caso, a quantidade de calor ela vai ser negativa, mas isso só ocorre quando o sistema está liberando energia apenas nas transformações exotérmicas, tá? Então, quando você fizer o desenvolvimento, né, através aqui da equação fundamental da calorimetria, você vai ver que o valor de Q ele pode ser negativo. Aí você fala, tá errado? Não, não tá errado não. O sinal negativo significa que está havendo perda de energia do sistema para o meio, tá? Não é o nosso caso aqui. Então ele falou um corpo de massa M absorve 4.800 calorias. Calorias de novo, ó. É a unidade medida de quantidade de calor, né? Que é 4.800 calorias, né? Eu posso representar por cal, tá? Onde parte de uma temperatura de 15 graus Celsius, tá vendo? Ó, ele parte de uma temperatura, então vai ser a temperatura inicial, 15 graus Celsius, tá? E durante um certo tempo, ela atinge a temperatura de 70 graus Celsius, então vai ser a temperatura final, tá vendo? Ó, 70 graus Celsius. Aí ele falou o seguinte, né? Ele quer saber qual a massa do corpo no sistema. É isso? Olha. Então, ele quer saber qual o valor de M. Aí eu te dei o dado do problema, eu te dei aí, olha, que o calor específico desse material é 0,32 calorias por grau Celsius. Tudo bem? E aí, a partir daí, nós podemos calcular a massa, que é a única incógnita aí, olha, está disponível para ser calculada, né? Olha, aqui houve variação de temperatura, tá vendo? Olha, se houve variação de temperatura, nós vamos usar a equação fundamental da calorimetria. Não é isso? Olha. Então, vamos lá. O que nós temos e o que nós podemos substituir? Nós temos a quantidade de calor, que é 4.800, a massa que nós estamos procurando, o calor específico é 0,32 vezes a variação da temperatura do sistema, né? Como nós vamos representar a variação? Olha, aqui ele te deu a temperatura inicial e a temperatura final. Nos outros exercícios ele falou que elevou, que ela variou. Quando ele fala elevou e variou, ele já está considerando como sendo o ΔT. Agora aqui não, ele me deu o final inicial. O que é o nosso objetivo? Calcular essa variação da temperatura,
tá? Então vai ser, ó, temperatura final menos temperatura inicial. Delta T é igual, a temperatura final é 70, menos a temperatura inicial, que é 15. Então, quanto que vai dar a variação da temperatura aqui? Vai dar 55 graus Celsius. Tudo bem? Pronto. Agora é só a gente substituir aqui na nossa fórmula. Vezes 55. Vamos lá, então? 4.800 é igual a 0,32 vezes 55. Quanto que vai dar isso aí? 0,32 vezes 55. Vai dar 17,6 vezes M, né? 17,6. Pronto. Agora, o que é o nosso objetivo? Calcular o valor da massa. Gente, independente se está do lado esquerdo, o número que vai ser o divisor vai ser sempre aquele que vai multiplicar a incógnita, tá? Então, como eu falei para vocês, geralmente vocês vão trabalhar a incógnita do lado esquerdo e numeral, né? Tudo é numeral. Então, mas você trabalha a incógnita geralmente do lado esquerdo. Mas não tem nada disso, tá? Olha, não, tá, você pode fazer? Pode. Mas a partir do momento, né, que você definiu onde está a sua incógnita e qual o número que está multiplicando essa incógnita, ela vai ser sempre, olha só, ele vai ser sempre o divisor. Então, a massa é igual a 4.800 dividido por 17,6. Tá vendo aqui, ó? Multiplicou a incógnita, que poderia ser o x, então ele vai ser o divisor. Independente de estar no primeiro membro ou no segundo. Então, a massa é igual a 4.800 dividido por 17,6 é igual a 200. Peraí que eu estou fazendo a conta. 272,7 ou 72, né? Olha, vamos trabalhar só com 7 gramas, tá? Aproximadamente. Tudo bem? Olha, se tiver alguma dúvida, igual eu já falei, né? Só perguntar. Agora, olha só, o próximo aí vai ser o exercício de número 5, né? Só falta, acho que 5 e o 6. Então, vamos lá, né, para o exercício de número 5, né? Nossa. Sim, o material de 1.000 gramas absorve 1.000 calorias durante seu aquecimento, a partir de temperatura de 20 graus Celsius. Com o passar do tempo, ele atinge uma temperatura de 45 graus Celsius. É isso? Olha, então, vamos tirar os dados. E nós já vimos que houve variação de temperatura, então nós vamos trabalhar com calor sensível, né? Até agora nós só trabalhamos com calor sensível. É isso? Olha. Então vamos lá. Número 5, ele falou que o corpo tem massa igual a 1.000 gramas, né? Olha, e que ele absorve 1.000 calorias. Então quer dizer que a quantidade de calor é 1.000 calorias, né? São 1.000 calorias. E que durante seu aquecimento, a partir da temperatura inicial igual a 20 graus Celsius, é isso? Olha. E com o passar do tempo, a temperatura final que ele atinge é 45 graus Celsius. É isso? Olha. Aí ele perguntou qual o calor específico que constitui o material. Então vamos lá? Então, novamente, variou a temperatura, calor sensível. Então, Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura do sistema. Não é isso? Olha. Então, vamos lá. A quantidade de calor nós temos? Temos que é 1.000. A massa nós temos? Temos também que é 1.000. O calor específico que nós estamos procurando e a variação da temperatura. Quanto que é a variação da temperatura? Novamente, ó, a variação da temperatura, deixa eu colocar o calor específico depois, né? Vou pôr em cima, que é o que a gente está procurando, tá? Então, a variação da temperatura vai ser igual a temperatura final, que é 45, menos a temperatura inicial, que é 20. Então, quanto que dá isso aí, ó?
45 menos 20 vai dar 25, 25, não é isso? Ó? 25 graus Celsius, 25 graus Celsius, tá bom? Vezes 25. Olha só, galera, o que nós podemos fazer aqui, ó? De cara, a gente pode cortar aqui o 1000 por 1000, né? Nós vamos fazer passo a passo. Então, ele falou o seguinte, que o calor específico vai ser igual a 1000 dividido por 1000 vezes 25, que vai dar 25.000, né? Cortei o zero. Então, isso quer dizer que 1 dividido por 25 vai dar 0,0, cortei. Ah, eu podia ter cortado aqui, Lourenço? Claro que podia, né? Vai dar igual a 0,04 calorias por graus Celsius. Tudo bem, ó? Aí facinho, né, gente? Tá fácil? Agora, o próximo já está quase acabando. O exercício de número 6. Falta mais 2. 6 e 7. Deixa eu só dar uma hidratada aqui, porque senão o bicho me pega. Escala ainda me mata. Vamos ao próximo aí. O exercício de número 6. Tá? Então, vamos lá. Em um recipiente termicamente isolado, 300 gramas de água. Então, 300 gramas de água, tá? Olha, ele está falando da substância água. Recebe calor de uma fonte térmica e eleva sua temperatura de 10 graus Celsius para 90 graus. Então, temperatura inicial 10 graus Celsius, temperatura final 90 graus. Gente, se vocês ainda não aprenderam, tá danado, porque o estilo é o mesmo, né? Olha. Então, ele quer saber qual a quantidade de calor envolvida no sistema. Isso, olha, então ele quer saber o que representa essa quantidade de calor. Isso, ó, de novo, variação da temperatura. Então, aqui eu já vou ter que calcular a variação da temperatura. Tá? Olha, vai ser temperatura final, 90 menos 10. Então, a variação da temperatura é igual a 80 graus Celsius. Tudo bem? Aí danou-se, né? Porque você vai falar assim comigo, eu tenho a massa, eu tenho a temperatura, a variação da temperatura, e ele quer saber qual é a quantidade de calor, né? Você vai falar, mas tá faltando nada aí, como que eu vou resolver esse problema? Então, olha, meninos, o tempo inteiro eu tô falando para vocês da água, né? Olha, a água ela tem calor específico igual a 1. Tá? Por que eu não dei esse dado? Justamente para que vocês voltem lá na minha explicação, lá no vídeo em que eu utilizei a água como exemplo e te dei o calor específico dela. E outra coisa importante, tem coisas aqui, olha, que você não tem necessidade de guardar porque o problema te dá. Mas tem algumas substâncias que são tão importantes que é necessário que você guarde as características dela, né? E a água, que é o solvente universal, né, que a gente utiliza muito aqui para representar dissolução, é isso? A gente usa muita água como exemplo, né? As principais reações e transformações, tanto física quanto química, geralmente elas vão utilizar a água. Então, a água é necessário que você guarde algumas características, algumas propriedades dela, igual eu falei lá na química, quando a gente estava estudando as mudanças de estados físicos. Né? Então, o que é necessário que você guardar? O ponto de fusão dela, que é 0 grau, você tem que guardar, nem sempre o problema te dá. O ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Quando eu falo ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100 graus, o que eu estou considerando? A pressão de 1 atm, ou seja, a nível do mar. Igual nós estudamos que ele pode variar, que depende da altitude. Mas aqui a gente está trabalhando a nível do mar, onde a pressão é de 1 atm, tá? Então, ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100, densidade é 1
E agora o calor específico da água no estado líquido você tem que guardar, que também vai ser 1, tá? Olha, o calor específico da água vai ser 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então você tem que guardar, tá? Pronto, agora é só a gente substituir, olha, na equação fundamental da calorimetria, que é, de novo, igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura do sistema, que é igual a 300, que é a massa, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura, que é 80, né? Então, Q é igual a 3 vezes 8 vai dar 24, né? 24, e aqui nós temos 3 zeros, então vai dar 24.000 calorias. Tá? Também, ó, sinal positivo, né? Então, isso quer dizer que a transformação ela é endotérmica. Eu não te pedi, tá? Mas eu estou te fornecendo. Tudo bem? Agora nós vamos para o último exercício. Você vai falar assim, tá aqui frio, né? Então vamos lá, que é o exercício de número 7. Tudo bem? O último, para depois vocês descansarem, né? Descansarem assim, que eu sei que vocês vão fazer uma provinha depois, né? Nós vamos fazer uma provinha depois, tudo bem? Ó, vocês devem ou não, né? Então, eu vou fazer o número 7, vou deixar o tempinho para vocês estudarem, né? Então, vamos lá. Apesar que todo mundo já estudou. Calcule a quantidade de calor necessária, ó, de novo, calcule a quantidade de calor necessária para converter 600 gramas de ferro, ó, mudando aqui a substância, ó. Aqui nós estamos falando do ferro, né? Se ele falou 600 gramas, vai ser a massa. Nossa, melhorou. Olha como melhorou. Do estado sólido para o líquido. Então, ele está falando que nós vamos mudar o ferro do estado sólido para o estado líquido, né? Na verdade, vai ser uma fusão. Tudo bem? Aí ele te deu um dado. Ele te deu o valor do calor latente de fusão, né? Por que foi fusão? Porque você está passando de estado sólido para o líquido, ele está derretendo, ele só pode estar fundindo, ele podia te dar de vaporização. Tá? Então, o latente de fusão do ferro vai ser 64,4 calorias por grama. Tá? Olha, pessoal, a partir do momento que ele falou que ele está mudando de estado físico, né? Está vendo aqui, na verdade, ele vai trabalhar com a temperatura constante, né? Igual nós vimos. Durante a mudança de estado físico, a temperatura é constante. E quando a temperatura é constante, nós vamos trabalhar com que tipo de calor? De calor latente, onde a quantidade de calor é igual a massa vezes o latente de fusão, né? Porque ali a transformação é uma fusão. Então, Q é igual a massa, que é 600, vezes 64,4, que é o calor latente de fusão do ferro. Olha, então, Q é igual a 600 vezes 64,4 vai dar 38.640. 38.640 calorias. Tudo bem? Igual eu comentei com vocês, olha, esse calor latente de fusão vai ser energia que você vai fornecer para o material para enfraquecer a ligação entre os átomos, tá? Olha, e por que ele é característico, né? Porque vai depender da composição química dele, da intensidade das forças de ligação entre os átomos. Eu já comentei várias vezes com você. Olha a interação, a força de interação entre os átomos do estado sólido da água e olha aí do ferro, né? Não vai ser a mesma, né? Tudo bem? Olha, você pode ver que a temperatura ambiente, você pegou o gelo, né, colocou dentro do copo, ele vai derreter quando ele chegar a 0 grau, claro. Né? Agora o ferro ele derrete? Não, tá? Então, essa quantidade de energia, que vai ser o calor latente de
difusão, de vaporização, depende do material, tá? Então aí, ó, foi o último exercício, espero que vocês tenham entendido, tá? Que na próxima aula, a semana que vem, a gente já vai mudar. A gente vai trabalhar física e química, né? A semana passada nós trabalhamos química, essa semana nós trabalhamos física. A semana que vem nós já vamos daí mesclar, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tá? E ó, bom final de semana para vocês e boa prova, né? Agora é mês, vocês estão fazendo a provinha, então aproveita o tempinho para vocês estudarem, tá? Tchauzinho, beijo, saudades!